Bom, bem-vindos à disciplina de Economia Brasileira e Internacional do curso Técnico de Administração, modalidade à distância EAD. Eu sou o professor Cássio Moreira e vou começar a aula em relação à primeira parte da matéria, que a gente vai falar um pouco sobre a economia mundial contemporânea, mais especificamente a economia mundial após a Segunda Grande Guerra. Então, ao final da Segunda Grande Guerra Mundial, se busca no Acordo de Bretton Woods tentar reorganizar o sistema monetário internacional. Por que é importante ter um sistema monetário internacional? Porque além de ele viabilizar transações econômicas entre os países, é importante ter uma moeda de troca, que no caso a partir de Bretton Woods vai ser o dólar. Também é importante definir o regime cambial entre essas moedas, construir mecanismos de financiamento e ajustamento dos desequilíbrios, né, do balanço de pagamentos dos países, e também melhorar o grau de liberdade dos fluxos de capital, né? Portanto, criar uma institucionalidade internacional. A partir do século XX, essas alterações vão ter outras questões, né, que a gente vai ver a seguir. Bom, o slide atual ele mostra o quê? Que até 1914 existia o chamado padrão do ouro, e aí perdido entre guerras de 14 a 45, isso foi bastante conturbado no ponto de vista do sistema financeiro internacional, porque as economias passaram a ser mais protecionistas, né? 29 também não podemos esquecer que a gente tem a grande quebra da Bolsa de Nova York, e a partir de 46 a 71 o chamado Bretton Woods, né? Que as moedas eram fixadas ao dólar e o dólar conversível a ouro, e atualmente a gente tem, com o fim do acordo de Bretton Woods de 71, né, um regime de câmbio flutuante entre os países. Bom, o sistema de Bretton Woods foi um acordo construído em 44, onde havia duas propostas, né, uma proposta do Keynes, que acabou perdedora, e acabou perdendo, e uma proposta dos Estados Unidos, que foi a vencedora, que era atrelar o dólar como moeda de reserva internacional junto ao ouro. E, portanto, fazer com que o dólar fosse conversível ao ouro a uma taxa fixa. Portanto, seriam instituídos regimes de taxa de câmbio fixas, mas ajustáveis conforme acordos com o FMI. Além disso, também, por meio do Plano Marshall, e por consequência também os próprios déficits na balança de pagamentos dos Estados Unidos, aumentou de sobremaneira a liquidez internacional a partir da década de 50 e 60. O Plano Marshall ele visava a reconstrução da Europa, principalmente também, e do próprio Japão, e principalmente também impedir com que a expansão socialista liderada pela União Soviética, né, se expandisse pelas economias destruídas pela guerra, principalmente a economia francesa e alemã, e a própria inglesa. Bom, então o Acordo de Bretton Woods tinha como objetivo institucional criar alguns organismos, como o FMI, para financiar os desequilíbrios do balanço de pagamentos e controlar a desvalorização das moedas, a criação do Banco Mundial para auxiliar a reconstrução da Europa e Japão e países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, e a criação do GATT, né, para reduzir a restrição ao comércio internacional, e depois se transforma na Organização Mundial de Comércio, OMC. Bom, a evolução do sistema de Bretton Woods primeiro passa pelo acordo de Bretton Woods, o Plano Marshall, né, na reconstrução da Europa e o Japão, visando também o crescimento internacional, tanto do comércio quanto das economias, a própria expansão do comércio internacional, que aí a gente volta à chamada globalização comercial, e principalmente o fluxo de capitais, né, por meio tanto das empresas multinacionais que acabam se expandindo ao longo da Europa, pelo lastro do acordo do Plano Marshall,
essas empresas multinacionais. O início, e junto com essas empresas, os bancos americanos também começam a se expandir para a Europa e vice-versa, os bancos europeus para os Estados Unidos e o Japão, e aí dá início a chamada internacionalização bancária, que vai ser o ponto de germinação da chamada globalização financeira, e a própria formação da União Europeia com o chamado Euromercado, que são pontos interessantes de serem abordados. Bom, a expansão do dólar ela vai acontecer de forma brutal no mundo, tanto que alguns países começam a questionar a conversibilidade do ouro ao dólar. Tanto que um dos principais países a fazer isso vai ser a própria França, ao ponto que os Estados Unidos acabam meio que terminando o acordo de Bretton Woods em 71. Esse chamado paradoxo de Triffin está ligado com a questão da expansão econômica necessária para a liquidez, né, a expansão do dólar para a sua liquidez, e para ter liquidez é necessário déficits externos norte-americanos, ou seja, os Estados Unidos gastar mais do que recebe, para o dólar poder alimentar essa liquidez internacional. E com estoques de ouro constantes, déficits americanos e ampliação da liquidez internacionais colocavam em xeque a confiança na conversabilidade do dólar, né, em relação ao ouro. Isso começava a ser colocado em dúvida. Conjuntamente, o crescimento com a contínua perda de confiança dos Estados Unidos em relação à conversabilidade dólar-ouro, algumas crises especulativas ao final dos anos 60, e aí acontece em 71 o fim do acordo de Bretton Woods com o rompimento da conversibilidade pelo governo Nixon, né, do dólar em ouro. Então, a partir de 73 vai prevalecer no sistema financeiro internacional as chamadas taxas de câmbio flutuantes, né, e a não conversabilidade do dólar em ouro. Então, a gente tem um primeiro processo que é o chamado a globalização comercial, e a partir da década de 60, com o ouro mercado e depois com a crise em 73 do choque do petróleo, o processo de globalização produtiva e financeira. A globalização produtiva ela vai ser marcada por grandes mudanças de caráter tecnológico organizacional, isso a gente pode chamar também a reestruturação produtiva dos anos 70, onde cada vez mais as empresas começam a adotar mais máquinas e equipamentos ao invés de mão de obra, e isso faz com que tenha uma queda no custo da mão de obra, enfim, dos salários. A globalização produtiva, portanto, é a produção e a distribuição de valores dentro de uma rede em escala mundial, acirrando a concorrência entre os grandes grupos multinacionais, ou seja, o mundo começa a ser dominado pelas empresas multinacionais ou empresas transnacionais, onde a propriedade dessas empresas começa a perder o vínculo com uma nação. No Brasil, é marcado especialmente no governo JK, com a entrada das grandes empresas automobilísticas, né, multinacionais. E também é marcado esse período pelo progresso tecnológico e a difusão das novas tecnologias, tanto na parte da eletrônica e informacionais, né, computação, enfim. A flexibilização das estruturas organizacionais, especialmente a crescente flexibilização do trabalho em alguns países. A integração vertical transnacional, ou seja, as empresas elas começam a ter grupos começam a ter como suas propriedades várias etapas da produção. E também o chamado desemprego estrutural, ou seja, que é marcado, um exemplo de desemprego estrutural é, por exemplo, quando os bancos cada vez mais são informatizados e as agências bancárias não precisam mais de tantos funcionários. Isso é um exemplo de desemprego estrutural que é o pior dos desempregos, né? Existe o desemprego conjuntural, que ele é momentâneo, existe o desemprego friccional, que ele existe em todas as economias, aquela pessoa que foi demitida e está arrumando emprego em outro lugar, e o chamado desemprego estrutural, que eu já citei anteriormente. Por isso, alguns países começam a adotar como política comercial alguns acordos de integração, no sentido para trazer mini-globalizações em determinadas regiões, que é o exemplo da própria União Europeia, do Mercosul,
do NAFTA, né, e que era a tentativa dos Estados Unidos em relação à América do Sul com a ALCO. Então a política comercial desses países desenvolvidos amplia medidas protecionistas como forma sutis, né, das antigas tarifas alfandegárias, liberalização dos países em desenvolvimento, ou seja, eles pressionam com que esses países adotem cada vez mais o livre comércio, né? E aí a gente tem a criação da própria OMC e o crescimento da participação também dos tigres asiáticos, né, nesse processo. Crescimento do setor de serviços nas transações internacionais, cada vez mais as décadas passadas a indústria começa a perder espaço e o setor de serviços começa a aumentar a sua participação no PIB, e também cada vez mais a adoção de padrão de especialização no comércio internacional se torna cada vez mais complexo. E aí, como eu comentei antes, a própria formação e ampliação dos blocos regionais, como por exemplo o NAFTA, Livre Acordo de Comércio e Capitais entre Estados Unidos, México e Canadá, e aqui na esfera mais da América do Sul, o Mercosul. Então, algumas transformações do sistema financeiro vai ser a internacionalização bancária a partir da década de 50 a 60, com a expansão das multinacionais e os próprios bancos que vão acabar correndo atrás dos seus clientes. E também fugindo da regulamentação, né, dos Estados Unidos por volta da década de 40, 50, né, em especial a partir do governo Roosevelt nos Estados Unidos, né, que de certa forma vai meio que reconstruir a economia americana frente à enorme crise da quebra da Bolsa de Nova York em 29. Que esse processo de regulamentação ele começa a ser desmontado a partir da década de 70, especialmente pelo governo Thatcher na Inglaterra e o governo Reagan na década de 80 nos próprios Estados Unidos. Então, nos anos 70, o fim de acordo de Bretton Woods, o choque do petróleo em 73, que o barril de petróleo vai aumentar consideravelmente de preços, isso vai trazer um enorme desequilíbrio no balanço de pagamento dos países industriais e também levar a uma inflação e recessão nessas economias, né? A partir do momento que acontece o choque do petróleo, em 73, esses países produtores e exportadores de petróleo vão ter enormes superávites nas suas balanças comerciais e que vai levar uma enxurrada de petrodólares, né, o dólar proveniente da exportação de petróleo, para a economia mundial, especialmente para os mercados financeiros da Europa e dos Estados Unidos, e a própria consequência do endividamento, né, do terceiro mundo, especialmente do Brasil, que vai pegar muito dinheiro emprestado desses chamados petrodólares. Então a década de 80 ela vai ser marcada pela chamada crise da dívida, especialmente nos países em vias de desenvolvimento, a reversão da política monetária dos Estados Unidos, que acaba em 79, que acontece o segundo choque do petróleo, e também a elevação da taxa de juros norte-americana, reverte o fluxo de capitais voltando para os Estados Unidos, e também isso acaba meio que os Estados Unidos retomando a hegemonia, o poder do dólar, e também isso serve para combater a inflação interna proveniente dos choques do petróleo de 73 e 79. As consequências do terceiro mundo, os estados nacionais vão praticamente quebrar com uma enorme dívida externa, e aí moratória e recessão, né, e os bancos vão ter problemas, né, de pagar a sua dívida e, por consequência, a rolagem da dívida. As transformações do sistema financeiro, então, vão ter alterações ao longo da década de 80, principalmente ampliação da concorrência dos bancos, fuga de poupadores, né? Fuga de tomadores, também aumento do custo, ajustes contábeis, aumento de previsão, diminuição de alavancagem, e essas vão ser algumas das consequências, né, por causa da chamada crise da dívida da década de 80. E aí, a partir do momento, os investidores institucionais entram na disputa, né, para fazer com que aconteça a rolagem dessas dívidas. Aumenta a diminuição da participação dos bancos nas operações tradicionais de crédito e diminuição do mercado de capitais e da indústria de fundos, né? E diminuição das margens
e da própria elevação do risco de se emprestar dinheiro na década de 80. Ou seja, os países, os governos desenvolvidos começam a entrar nessa empréstimo de dinheiro, já que muitos bancos privados não querem arcar com esse risco. E aumento da volatilidade da internacionalização então, financeira nesse período. Outro acontecimento também vai ser a chamada desregulamentação, onde vai possibilitar que os bancos diversifiquem suas ações, né, legalizem operações que são fora do balanço e abertura de novos mercados, principalmente os mercados da Ásia e da América do Sul, que estão completamente endividados. E aí que vão surgir algumas inovações financeiras, que vocês vão ver numa outra cadeira, né, especialmente administração financeira, que é o chamado securitização e derivativos. Né? Aconselho colocar lá no Google securitização e derivativo para vocês verem o que significa esses conceitos. Então, a globalização financeira vai ter aspectos positivos e negativos. Os positivos vai ser a integração dos mercados, a melhora da alocação de recursos e diminuição de spread, ou seja, o custo da intermediação, aquilo que é cobrado para pagar o dinheiro que foi aplicado e para cobrar daquele dinheiro que foi emprestado. Mas também vai ter consequências negativas, ou seja, vai aumentar fortemente a estabilidade do sistema financeiro, especialmente da década de 90, que o Brasil vai ser fortemente afetado com a crise do México de 94, a crise na Ásia, especialmente na Tailândia de 97, a crise da Rússia de 98 e a crise argentina de 2001, o aumento dos riscos e dificuldade da ação dos bancos comerciais, dos bancos centrais desses países para poder controlar essas crises. E essas crises começam a ter um caráter sistêmico, e o chamado efeito contágio, ou seja, o efeito dominó. Uma economia entra em crise, e como o sistema está fortemente integrado, ela acaba levando a crise para outros países que têm uma forte vulnerabilidade externa. Então essas crises internacionais, a partir da década de 90, vão aumentar consideravelmente o número de episódios dessas crises, e marcadas principalmente por crises cambiais, que afetam a questão do câmbio com esse fluxo financeiro. E a possibilidade das crises conjuntas, isso é, da crise cambial gerar uma crise financeira e vice-versa, né, que pode ser decorrência principalmente desse processo de desregulamentação bancária, que amplia a exposição dos bancos ao risco, e da liberalização financeira, que aconteceu a partir da década de 70, 80, em relação aos fluxos de capital, que possibilita a transmissão de uma crise para outra, o chamado efeito dominó. Aqui, esse quadro ele mostra algumas crises, né, balanço de pagamentos e bancárias, só balanço de pagamentos bancárias, né, no período de 70 a 95, né, especialmente 70 a 79 e 80 a 95. Notem como as crises financeiras aumentaram consideravelmente, né, a partir da década de 80 e 90, principalmente por essas medidas de desregulamentação financeira e realização comercial. Bom, essas crises elas vão ser na década de 90, especialmente nos chamados economias emergentes que o Brasil se encontra. Diferente da crise de 2008, que foi uma crise que vai afetar principalmente os países centrais. Essas crises da década de 90, elas acontecem principalmente nas economias em vias de desenvolvimento, né? E os mecanismos, né, que afetam essas economias em vias de desenvolvimento são choques comuns, como a elevação da taxa de juros internacional, que coloca sob pressão os diversos países em desenvolvimento, os canais financeiros que diminuem a exposição ao risco quando ocorre uma crise em alguns países, tendo que sair de outros por necessidade de cobertura de liquidez decorrentes de perdas em determinado mercado. Ou seja, uma economia entra em crise, esse investidor ele consegue sair logo desse país para tentar diminuir suas perdas, né? E vai para outro país, mas isso leva em consequência também, contribui para a crise, diminui o risco do investidor, mas aumenta o risco do país.
E as próprias mudanças nas expectativas do mercado em relação aos mercados específicos afeta também essas economias, esses países. E acaba gerando pressões comerciais que podem advir de reavaliações da situação de um país em virtude da crise em outro país. Ou seja, os países eles podem ter a sua avaliação de risco modificada em virtude de crises em países vizinhos ou países semelhantes. Não necessariamente por acontecimentos internos, mas, por exemplo, se a Argentina entra em crise, o Brasil, por ser vizinho e uma economia próxima, parecida com a Argentina, também acaba sendo aumentada a sua desconfiança em relação a isso. Bom, eu sugiro, quem puder comprar o livro ou pegar em alguma biblioteca, a leitura desse capítulo 19, a gente vai ver como é que vai também disponibilizar isso, tá? Esses slides eles são um resumo desse capítulo, mas também, se porventura daqui a pouco alguém não consegue a obtenção desse capítulo, eu sugiro as leituras complementares, né, que são esses links que vocês podem baixar pela internet. Um fala sobre o acordo de Bretton Woods de globalização financeira, o outro fala sobre esses acordos de integração regional como resposta ao processo de globalização, e os outros também falam sobre o acordo de Bretton Woods e a evidência histórica. Ou seja, é como se esses 3 artigos eles substituíssem a leitura básica que é do capítulo do Economia Brasileira, o capítulo 19. Então, eu sugiro, claro que o ideal seria ler os 4, mas ou tu lê o primeiro, ou se não conseguir obter esse primeiro capítulo, sugiro a leitura desses outros 3. Mais adiante, ao longo da semana, vai ser colocado alguns exercícios para treinar o que a gente viu, e boas leituras, e até a próxima semana. Grande abraço.